Fala galera, beleza? Serginho Santos na área. Estou aqui para apresentar mais um capítulo, quarto capítulo, O Poder do Perdão, do livro Nos Bastidores da Adoração. Você que tem acompanhado, já é o quarto vídeo. Se não acompanhou, volta lá, tem o vídeo 1, 2, 3, e aí você chega nesse capítulo 4 aqui. O Poder do Perdão. Vamos lá então, direto para o assunto. O que significa perdão? O que significa essa palavra ou essa ação que precisa ser praticada? Ela é um conceito, né, de uma ação que precisa ser colocada em prática. Então, no dicionário diz o seguinte, que perdão significa se livrar da culpa, se livrar da ofensa, se livrar da dívida, deixar ir, remir, expiar, cobrir. Também significa liberação. Desculpa. Cancelamento de uma obrigação. Bom, só por esse desenrolar aqui, né, só por esse entendimento já do que o dicionário nos fala, a gente já tem uma infinidade de coisas para refletir, para abordar. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de se liberar perdão, a importância de reconhecer a necessidade de pedir e de liberar o perdão. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá então. O que significa? O que proporciona? Qual é a proporcionalidade que a gente alcança com o perdão? A gente já falou aqui, né, que se livrar da culpa. Quando nós temos um conflito, temos uma ação que há necessidade de pedir ou de liberar perdão, nós estamos liberando, desprendendo uns dos outros, né? Tem uma imagem, né, do filme, se eu não me engano, é O Peregrino, que mostra um homem carregando muitos fardos, né? E o fardo cada vez mais fica pesado. E é assim, essa é a mesma ilustração de quando nós não liberamos o perdão. Quando a gente carrega o perdão, a gente carrega fardos que não pertencem a nós, mas que a gente está carregando ainda assim. Então, quando você identifica uma situação onde há necessidade de pedir perdão ou de perdoar, você precisa eminentemente, ou melhor, exatamente, fazer com que esse perdão seja liberado ou pedido, né? E quando você pede perdão, você está automaticamente se livrando da culpa, você está automaticamente se livrando desse fardo. E aí, se a pessoa não quer liberar o perdão do outro lado, você fez a sua parte, né? É lógico que não é simplesmente chegar lá e me perdoa e tá tudo certo. Não, tem que haver um reconhecimento de fato do que você errou e do que ofendeu a pessoa, mais do que o que você errou. Se você é o agente, você precisa entender que do outro lado existe uma pessoa que ficou ofendida, e não necessariamente aquilo que você acha que o ofendeu foi o que causou a dor na pessoa. Então, você precisa entender do outro lado o que causou essa dor, para que você então possa pedir perdão e se arrepender desse ato, porque aí sim, de fato, entra a cura remidora, a cura resgatadora, a cura que faz o deixar ir, o expiar, o cobrir. Essa cura, ela precisa ser identificada. Então, a gente precisa entender que só o perdão pode proporcionar a restauração do relacionamento com o próximo e do relacionamento com Deus. Como assim? Vamos lá, vamos tentar destrinchar um pouquinho aqui. O perdão ele só é necessário quando há ofensa. E aí a gente vê que Jesus ele se importava muito com essa questão. E ele diz na oração do Pai Nosso, né, ele nos ensina a orar, e na oração ele fala para que a gente perdoe as ofensas, né, para que a gente entenda esse valor. E aí o que eu entendo aqui? Que existe uma ação de que nessa oração Jesus nos dá a chave do céu, a chave do reino,
a chave de como viver, de como resgatar coisas que estão já liberadas na região celestial e estão bloqueadas por algumas ações. Sim, o perdão bloqueia, a falta de perdão bloqueia ações no mundo espiritual. Então, quando Jesus ensina a gente a orar, ele ensina a gente a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, seja o teu nome. Venha até nós o teu reino, ou seja, o reino celestial. Seja feita a tua vontade. Aí a gente entra numa chave. Qual é a vontade de Deus? A gente precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente consiga viver plenamente a vontade de Deus. E aí ele continua dizendo, né? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Libere sobre nós a porção de hoje que nós precisamos. E o que libera? Qual é essa chave que libera esse pão? Existe uma chave que libera o pão de cada dia. E é a frase seguinte, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha, quando nós fazemos isso, nós liberamos no céu a porção diária do Senhor sobre nós. Porque o inimigo não tem mais do que nos acusar. Aquilo que deveria ser um julgamento, deveria ser uma sentença, ela é cancelada. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz sobre o madeiro, né, ele liberou sobre nós o seu perdão. Nós pecamos, a Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então a gente já estava condenado por causa dos nossos pecados, nossos delitos e pecados. E aí o Senhor nos comprou com o preço do seu precioso sangue. E agora ele faz o que ele quiser conosco, porque nós agora fomos comprados por ele. Sobre ele, ou melhor, nas mãos dele, está a carta, a carta de alforria, pode-se dizer também. Aquilo que a sentença está sobre ele. Ele decide agora o que ele quer fazer conosco. Onde é que isso fica evidenciado na Bíblia? Quando a gente olha lá, deixa eu colar aqui, João capítulo 8, versículo 10 e 11, narra a história da mulher adúltera. Uma mulher que foi pega em adultério e aí ela foi pega na condição de pecado. E as pessoas levaram ela até Jesus porque, pela lei, ela precisava ser apedrejada. E aí, Jesus ainda nem tinha morrido. Ele ainda estava ali cumprindo o seu ministério na terra. Mas a gente consegue ver uma ação remidora, né, de pecado, de perdão. E aí Jesus fala: pois bem, vamos cumprir a lei. Aquele que pode executar o juízo, execute o juízo. Quem não tiver pecado. E aí começa uma ação onde todos ali se surpreendem e, de certa forma, até Jesus demonstra uma surpresa, mas só para protocolo mesmo, que ele já sabia, Jesus sempre sabe. E aí ele fala assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, vamos executar a sentença. E aí as pessoas começam a olhar umas para as outras e olhar para si. Aí é que está uma outra chave. Quando você olha para dentro de si, você consegue reconhecer que existem falhas, que existem pecados ali, que às vezes é aquilo que o inimigo usa como artifício para aprisionar determinadas ações. E às vezes nós queremos a justiça de Deus, queremos que a justiça de Deus se materialize, se concretize, se oficialize, mas existem pendências na nossa alma, existem pendências no nosso espírito que nos impedem de receber a justiça de Deus. E aí Jesus fala para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? Ninguém estava apto para trazer juízo sobre você? Pois bem, eu tenho autoridade para trazer o juízo sobre a sua vida, mas vai e não peques mais. O juízo de Deus foi a graça, foi liberar a graça sobre aquela mulher. E, surpreendentemente,
uma mulher que foi pega em adultério, que deveria ser apedrejada pela lei, ela foi julgada como... ela foi inocentada pela graça de Jesus. Foi exatamente isso que ele replicou na cruz, trazendo sobre nós a redenção de todos os nossos pecados. A Bíblia fala em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa disso, desse sofrimento que ele teve, nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos. E aí é que nós, por causa disso, então, nós temos a vida plena, uma vida com abundância. E a vontade de Deus no céu é que nós repliquemos isso, que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Então Jesus, ele veio do céu para trazer a vontade, para manifestar a vontade de Deus. Mas às vezes a gente não compreende isso da forma como deve ser. E aí a gente acaba gerando algemas, a gente acaba gerando barreiras, a gente acaba gerando prisões, e a gente acaba gerando bloqueios no mundo espiritual que nos impedem de desfrutar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E aí a gente acaba nos frustrando com determinadas ações, né? Então, se a gente não consegue interagir com o próximo, aquele a qual nós vemos, como é que a gente vai interagir com Deus que a gente não vê? Né? Então a gente precisa entender que o relacionamento com o próximo, ele precisa ser o reflexo do nosso relacionamento com Deus, e sempre é assim. Como eu trato o meu próximo é da maneira como eu entendo o relacionamento que eu tenho com Deus. Se eu entendo essa necessidade do perdão, essa necessidade de ter recebido o perdão, eu automaticamente eu replico isso. Então eu passo adiante. Se Deus me perdoou, eu preciso perdoar. Né? Tem uma parábola que fala do credor, né? de um homem que devia algo ao seu senhor, e aí o senhor perdoou-lhe a dívida, mas de contrapartida ele tinha também alguém que devia para ele, e ele não agiu da mesma forma. Ele recebeu o perdão do seu senhor, mas não perdoou o seu servo. E aí, quando aquele senhor vê que ele agiu de forma diferente da forma como ele foi tratado, o senhor revogou aquela liberação de perdão sobre ele e falou: você vai ter que me pagar a sua dívida, porque você não agiu da maneira como você deveria agir. O reflexo do céu não se evidenciou na terra, se a gente consegue compreender dessa forma. E aí, um dos problemas que a gente consegue identificar são enfermidades, são doenças, são paralisias que nos acometem por causa da falta de perdão, né? Existem várias passagens na Bíblia onde o Senhor ministra a cura, e através da cura, quando ele ministra a cura, ele não ministra a cura dizendo receba a cura em nome de Jesus. Algumas passagens ele fala: perdoado te são os teus pecados, vá e não peques mais. E com o paralítico foi assim, e Jesus fazia isso às vezes na frente dos fariseus, né? E para chocar, né? E a primeira vez que ele fez isso gerou um constrangimento, que as pessoas falaram: quem é ele para liberar perdão? Aí ele fala: vocês não estão acreditando que eu posso perdoar, não? Então, para que vocês entendam que esse homem merece o perdão, ele seja curado, então, em nome de Jesus, ó, seja curado. Então aquele homem foi curado imediatamente, mas ele recebeu o perdão e a cura do Senhor. E aí eu queria que você fizesse uma autoanálise sobre o perdão, sobre pessoas que necessitam do teu perdão, porque elas só vão receber esse perdão se você receber e identificar que é merecedora não, que é alvo da misericórdia de Deus. Quantas coisas você e eu não fizemos dignas de uma sentença, mas o Senhor ouviu a nossa oração, a nossa súplica e nos perdoou. Jesus foi enviado justamente para ser o perdão de Deus materializado na terra, e nós somos alvo da graça, do perdão de Cristo, e por isso nós estamos aqui hoje. E nós precisamos replicar isso, porque quando nós entendemos isso,
a gente acaba passando isso adiante. Quando a gente não entende isso de fato, como nós devemos passar adiante esse perdão, a gente acaba ficando preso em algemas e cadeias que nós mesmos criamos para nós. Algumas delas são entender que as nossas frustrações são resultados de uma ação de Deus, né? Deus não interviu em determinada ação e que poderia ter intervido, e a gente acaba atribuindo culpa a Deus, né? Deus é culpado pelas suas frustrações, Deus é culpado pelas suas não realizações. E eu queria te fazer uma pergunta: como culpar alguém que não tem culpa? Como culpar alguém que é inculpável? Não existe sombra de variação de culpa, de pecado em Deus. Deus nunca tem e nunca terá culpa de nada. O problema é que às vezes a gente não consegue entender o agir de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. E a gente acaba se frustrando, querendo colocar Deus dentro da nossa caixinha. Do que nós entendemos ser a graça, do que nós entendemos ser o perdão, né? E a gente acaba colocando Deus dentro dessa caixinha, e quando Deus não cabe, nunca vai caber nessa caixinha, a frustração em nós, e a gente acaba atribuindo culpa a Deus. Não aconteceu, a culpa foi de Deus, e a gente gera uma falta de perdão para o Senhor. E aí, esse é um ponto muito importante que eu queria que você refletisse sobre isso. Você tem atribuído culpa a Deus pelo teu insucesso, pela tua não realização de planos, de sonhos, de projetos, de resultados? Alguns resultados não têm acontecido na tua vida e você tem atribuído isso a Deus. Eu queria te dizer que Deus não tem culpa nenhuma disso. E eu queria te convidar a fazer uma reflexão liberando o perdão. Na verdade, pedindo perdão a Deus por atribuir culpa a um ser que não tem culpa. Isaías 40, ele fala assim: quem mediu na concha de suas mãos a terra? Quem pesou os montes e outeiros em balança de precisão? A quem o Senhor tomará conselho? Com quem foi que ele pediu para que ele desse entendimento? Ele sabe de todas as coisas, ele tem domínio pleno de todas as coisas, inclusive dos fracassos que você tem atribuído a ele. E eu queria que você refletisse sobre isso. E se você tem atribuído a culpa a Deus por causa dos teus fracassos, eu te convido a fazer uma reflexão e reconhecer que Deus não tem culpa. Olhe para os seus caminhos, para os caminhos que você tomou, trilhou, e você com certeza vai ver que a falha está em você, porque Deus é inculpável. Deus não tem culpa. E como é que a gente pode entender e materializar isso no nosso próximo? Quando nós entendemos que Deus não tem culpa dos nossos fracassos e dos nossos pecados, a gente entende que as nossas falhas são falhas nossas, né? São pecados nossos, e que nós precisamos, às vezes, liberar perdão para nós mesmos, porque nós exigimos de nós mais do que Deus exige de nós, muitas das vezes. Em muitas vezes a gente faz e age dessa forma. Então, você precisa entender que Deus não tem culpa. Liberar perdão para Deus e pedir perdão para Deus. Esse liberar perdão é entre aspas, mas para que você entenda o conceito. O segundo é reconhecer os seus erros. Liberar perdão para você mesmo. Talvez você tenha exigido de você coisas que nem Deus exige. E você vive debaixo de um jugo, de um fardo pesado que o Senhor não colocou sobre você. Então é hora de você entregar nas mãos do Senhor esse fardo e tomar o jugo dele, que é leve, é suave. E aí sim, você vai estar pronto para o próximo passo, que é o perdão do próximo. É transmitir, transferir essa graça que chegou até você e levar ela para outras pessoas. Então, a gente usa o jargão, né? No reino de Deus não tem ofensores e nem ofendidos, e sim perdoadores. Será que a gente vive plenamente essa palavra, esse dito popular, né? Será que nós temos vivido dessa forma, entendendo que somos alvo da graça de Deus e precisamos refletir
essa graça de Deus para o próximo? Então eu queria que você refletisse sobre isso, sobre esses 3 níveis de perdão. O capítulo fala sobre muitas coisas e cita muitas palavras, muitas passagens bíblicas que eu prefiro não me ater muito ao livro, para que você tenha a sua capacidade de ler e refletir sobre aquilo que está escrito ali. Mas essa é a minha reflexão sobre o que eu escrevi ali, sobre o que está escrito. E eu queria compartilhar com você de maneira gravada, como um vídeo, como um bate-papo, né? Para que te ajudasse a compreender um pouquinho mais esse capítulo, essa passagem. E é sobre isso. Reflita sobre essas 3 coisas: liberar perdão para Deus, liberar perdão para si e liberar perdão para o próximo. Se você tem a necessidade de pedir perdão, peça perdão a Deus, peça perdão a si e peça perdão ao próximo. Eu tenho certeza que essa situação vai liberar muitas coisas que já foram liberadas do céu para que elas cheguem na tua vida. É condicional. Quando nós liberamos o perdão para o outro, quando nós liberamos o perdão que vem do Senhor, que nós entendemos isso e transmitimos isso, eu tenho certeza que o pão nosso de cada dia vem. E eu sei que tem um pão liberado para você, porque já foi dito pela palavra do Senhor. Tem um pão esperado para mim e esperado para você todos os dias. Todos os dias tem um pão. Mas às vezes ele fica retido nas regiões celestiais. Por quê? Por falta de perdão. Quando você entende esse conceito, entende a necessidade de pedir perdão e de liberar perdão, existem janelas nos céus que são abertas sobre a minha vida, sobre a sua vida. E aí se cumpre a palavra do Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus tem separado para mim e para você. É por aqui que eu vou ficando. E se você gostou, deixe seu like. Se você acha que isso pode edificar a vida de alguém, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, botãozão vermelho tá aí. Não deixe de fazer isso. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, provavelmente no capítulo 5. Até lá!